Olá, meus amigos, bem-vindos ao podcast Conversa com o Reitor. Hoje temos o privilégio de receber uma convidada especial e internacional, né? Uma das principais autoridades em estudos políticos e sociais e também dedicada à pesquisa sobre afro-brasileiros e afro-americanos. Gladys Mitchell, espero ter pronunciado corretamente o nome, ocupa, uma das cadeiras da Universidade da Carolina do Norte, Central. E ela tem mais de 20 anos de experiência e explorou o comportamento político, a discriminação, ações afirmativas e também programas como Bolsa Família. Autora do aclamado livro The Politics of Survival, Black Women's Social Welfare Beneficiaries in Brazil and the United States, não é? É alguma coisa, política de sobrevivência, estado social das mulheres negras e no Brasil e nos Estados Unidos. É bem assim, né? Resumidão, lógico. Mas ela traz uma perspectiva única sobre as dinâmicas políticas e sociais que afetam as mulheres negras nos Estados Unidos e no Brasil. Estou muito feliz de recebê-la e também interessado em discutir esse tema importante, que diz respeito à igualdade racial, políticas públicas e muito mais. Vamos explorar como poderemos criar sociedades mais justas e inclusivas. Professora Gladys, seja muito bem-vinda. É uma grande alegria tê-la aqui conosco. Muito bom. É uma honra estar aqui com o reitor, presidente aqui, especialmente porque agora eu sou uma professora a uma universidade negra. Que maravilha. Então, para ficar num espaço negro Sim. no Brasil, este é um momento especial para mim. Então, muito obrigada, é uma honra. Nós estamos felizes por recebê-la, dentre outras coisas, porque a nossa trajetória foi uma trajetória construída com muita parceria, com muita colaboração dos nossos irmãos negros americanos e principalmente das universidades negras americanas. Aqui nós recebemos muitas delegações, e muitas personalidades, acho que você pôde ver nas nossas paredes, Bernice King, nós trouxemos o reverendo Jesse Jackson, enfim, grandes personalidades e grandes professores, amigos e alunos ao longo dessa trajetória fizeram da nossa casa a casa deles também aqui no Brasil. Então recebê-la hoje é mais um motivo de alegria, de reviver os tempos em que recebíamos essas personalidades e talvez em grande medida, abordar essa relação negro-americano e negro-brasileiro de uma forma bastante original, dentro de uma instituição negra aqui no Brasil. E você falou de um dado importante, que é a primeira vez que você, então, está ministrando aula numa universidade negra lá nos Estados Unidos. Então, eu queria que você pudesse nos atualizar como é ser uma professora negra numa universidade negra nos Estados Unidos da América. É uma pergunta boa. Para mim, foi muito importante voltar ao meu estado, onde eu nasci. E eu nasci em Carolina do Norte. Mas um dia, 2 anos atrás, eu recebi uma mensagem do e-mail me perguntando se eu gostaria de aplicar para esse trabalho. E para mim, eu estava pensando, sim, deve ser algo muito, muito bom para dar à minha comunidade. E como sendo uma professora, e o que eu percebi é que essa universidade é majormente negra. Não completamente, porque nós temos alguns estudantes brancos, latinos, coisas assim. Mas onde eu estava o chefe do Departamento dos Estudos Africanos e Diáspora Africana. Então, era um departamento sobre nossa cultura, nossa história. E nesse aspecto foi maravilhoso. Mas o que eu estou tentando fazer a essa universidade é que nós não temos um departamento assim.
Mas, para mim, ainda é muito importante para ensinar estudantes sobre a história negra e global, não só dos Estados Unidos. Então, o que é bom para mim é que eu tenho muitos estudantes que não conhecem, infelizmente, que não conhecem que tem negros no Brasil. Com certeza. E negros na América Latina. Mas, depois de minhas aulas, eles estavam. Eles agora passaram a saber. E, então, para mim, eu estou dando uma perspectiva sobre a importância, não só sobre a história dos negros nos Estados Unidos, mas a história dos negros globais. E também, eu também gosto de conectar pessoas. Então, como um Dan T. Blue Endowed Chair, eu tenho a oportunidade de convidar militantes, pesquisadores, professores do Brasil e outros países da América Latina. Por exemplo, eu já convidei militantes como Vilma Reis para dar uma apresentação à minha universidade. O Douglas Belchior, de São Paulo, foi maravilhoso. E a Mônica Cunha, a Renata Souza, pessoas assim. Então, para mim, isso é bom, mas especialmente para os estudantes ver e falar com essas pessoas é muito importante. Porque sabe que é diferente quando você tem um artigo sobre uma pessoa. É bem diferente quando você pode aprender dessa pessoa pessoalmente. Pessoalmente, interagir, né? Então... E quanto tempo você já está aqui no Brasil, e em São Paulo mais especialmente? Como para fazer pesquisas ou esse ano? Você já veio outras vezes no Brasil, em São Paulo? Sim, então. Da onde que você aprendeu esse português aí? Entendeu? Quase nativo. A primeira vez eu comecei em Chicago, quando eu era um estudante de doutorado. Depois eu fui para Salvador da Bahia para aprender. Sobre o Brasil, Gostou de Salvador? Eu gostei. Mas normalmente quando eu faço pesquisas, eu estou em Salvador e São Paulo. E também algumas vezes em Rio e São Luís. Você vê muitas diferenças nesses locais, nesses territórios? Certeza. Salvador, São Paulo, Rio? Com certeza. O que você destacaria? Salvador e São Paulo, o que te chama a atenção? Então... Ok. Por exemplo, você pode ver... Não estou dizendo que não tem turistas aqui em São Paulo, porque é uma cidade grande. Mas em Salvador, você tem muitos turistas. E eles estão bem concentrados, né? Bem concentrado. E também você... Eu estava falando sobre isso mais cedo, porque então, eu vou falar sobre minhas pesquisas. Sim, lógico, por favor. Em vez de opiniões. E o que eu descobri em minhas pesquisas, porque eu já fiz pesquisas em Salvador e também em São Paulo, com afro-brasileiros. E normalmente, quando eu tenho um monte das perguntas sobre racismo, sexismo, coisas assim, opiniões políticas. Mas normalmente em Salvador eu tenho uma pergunta como: você já foi maltratado por causa de a cor de pele? Algo assim. E normalmente em Salvador, entre os afro-brasileiros, o percentual é como 20, 23. Numa cidade que é 80%. E mais em cidades como São Paulo, normalmente é mais de 60% ou 70% aqui das pessoas que percebem racismo. Então, mas quando você falar com pessoas em Salvador, e não estou dizendo que todo mundo é assim. Mas normalmente quando você fala com pessoas,
as pessoas vão falar, mas nós não temos racismo aqui porque nós somos 80% da população. Mas, como o senhor já sabe, tem desigualdade em Salvador entre brancos e negros. Então, você destacou, percebeu ou anotou nas suas pesquisas racismo de negros contra os negros em Salvador? Essa é uma pergunta boa. Eu não tenho uma pergunta assim. As suas pesquisas não detectaram qualquer evidência? Não, só é uma pergunta como, você já foi maltratado por causa de sua pele, a cor de sua pele. Mas eu não perguntei sobre isso. Agora, veja, Gladys, você está falando de Salvador. Salvador tem uma curiosidade. Você sabe que Salvador, ainda que tenha 80% de negros, ele nunca conseguiu eleger nem um prefeito e nem um governador negro. Né? Exatamente. E São Paulo também, tendo 40% da população de negros, também nunca conseguiu eleger um governador e teve, sim, um prefeito negro. E vocês estão aí a caminho de ter, possivelmente, o segundo presidente negro nos Estados Unidos da América, sendo apenas 13% da população. Como é que você explica isso? Onde foi que nós erramos aqui no Brasil? Espero que nós vamos ter o segundo. Então, eu acho que é como... Primeiro, os sistemas são bem diferentes. Como nós não temos um voto obrigatório. Sim. Então, e também nós não temos oficialmente uma história de ditador. Então, a democracia aqui votou em 1985, algo assim. Então, é difícil fazer uma comparação. Por causa dos sistemas que são bem diferentes. Mas nos Estados Unidos, nós temos... E também aqui vocês têm mais de 30 partidos políticos. Este também é bem complicado. Fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Então, eu acho que por causa dessas razões é mais complicado aqui. Nos Estados Unidos, nós temos mais de 2 partidos políticos, como um partido verde, mas é pequeno. Então, é como... As duas forças são o republicano e os democratas. Sim. E entre esses, como as democratas, é onde você pode encontrar mais minorias. Mas a maioria são brancos. Então, nós temos essas coalizações sim. entre esse partido. Não é perfeito, obviamente, mas eu acho... E também nós temos essa história que também é diferente entre... a história para usar o Estado para alcançar nossos direitos civis. Então, para os negros americanos, nós já tivemos uma história que nós precisamos esse partido para fazer essas coisas para nossos direitos civis. Para alcançar os direitos civis, né? Sim. Agora, de toda maneira, aqui no Brasil, mas sobretudo nos Estados Unidos, ainda que seja uma personalidade negra de muita competência e qualidade, não se elege se não tiver o voto dos brancos, né? Assim como foi com Obama e possivelmente também com a Kamala, não é? Quer dizer, para algumas agendas os brancos juntam-se com os negros? Pergunta boa. Porque é impossível pensar uma eleição de Obama num país em que os negros são exatamente. Então, por exemplo, por o presidente Obama,
ele quis um sistema de saúde melhor. Sim. Então, este é algo que todo mundo quer. Bom, não todo mundo, mas a maioria das pessoas. A maioria das pessoas. E a maioria que não são racistas. Sim, sim. A maioria, mas não vou falar sobre isso. Sim. Mas, sim, esse é um tema que pessoas querem coisas assim. Uhum. Também, nos Estados Unidos, nós não temos universidades grátis, de graça, mas pessoas querem coisas assim. Então, se tem uma agenda que pessoas gostam, sim, pode unificar pessoas. Sim. Ou pessoas progressistas. Sim. Porque ainda tem... Independentemente da cor de pele, como foi o caso do Obama. Pode ser. Pode ser, né? Mas é uma pesquisa que é bem interessante. É uma pesquisa sobre democratas que votaram para Obama, sim, mas essas pessoas ainda têm atitudes racistas. Um professor se chama Vincent Hutchings, à Universidade de Michigan. Ele fez essas pesquisas e é bem estranho, mas é por causa dessa agenda. Tem uma agenda que pessoas gostam, mas, então, é como assim, sim, eu sou racista, mas para essa agenda eu voto a favor. Assim. Agora, você está lembrando um detalhe importante, né? Nós estamos falando da possibilidade da vice-presidenta Kamala Harris ser bem-sucedida na eleição. Você está dizendo que a educação é um componente importante dessa trajetória dos negros americanos. Você está dizendo que você é uma professora numa universidade negra. E a gente está dizendo que a nossa vice-presidente passou, né? Teve uma das suas formações numa universidade negra. Ou seja, a educação nos Estados Unidos é um fator decisivo para o progresso dos negros americanos, é isso? Acho que sim. E não é a única coisa, sim, porque você pode formar numa universidade boa e ainda vai ser mais difícil ganhar emprego em comparação a uma pessoa branca com as mesmas qualidades. Sim. Mas você tem chance maior que uma pessoa que não tem essa formação. Então, sim, eu acho que é muito importante. Não vai garantir tudo. É meio caminho andado. É. E sem ela, a educação fica tudo muito mais difícil. Exatamente. Mas eu acho que o que o senhor estava falando sobre Kamala Harris, sim, que formou a uma universidade, sim, negra, a Howard University. Este é muito importante para falar para todo mundo. Sim. Porque também a ministra Aniele Franco, sim, formou a universidade onde eu dou aulas. Então, sim, eu acho que nós precisamos continuar falando coisas assim. Sim. Kamala Harris, Aniele Franco, porque vai mostrar a importância das universidades negras e que pessoas podem fazer qualquer coisa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Howard University e também tivemos o grande prazer de receber o professor e mesmo o presidente da Howard University esteve aqui conosco ao longo da nossa história. E fiquei fascinado. E a bem da verdade, a Howard foi o espelho que nós usamos para construir a Zumbi dos Palmares aqui no Brasil. E eu me recordo que numa das visitas, conversando com os professores negros dessas universidades, eles dizem, então, quando meu bisavô se formou, nós congelávamos, né, no sofá, porque aqui no Brasil, então, a gente estava tentando colocar de pé a primeira universidade e a gente conseguia compreender o tamanho da distância social de um grupo que teve a oportunidade de ter o acesso à universidade há muito mais tempo, né?
E isso tocou bastante a gente, mas a gente ainda ficou mais feliz porque depois de conhecer a Howard, pudemos saber que tinha mais 130 universidades negras, né, que cumpriam esse papel de poder fazer o acesso e a preparação da igualização pela educação. E você agora toca numa outra questão também, que é muito sensível nos Estados Unidos e que é mais sensível aqui no Brasil, porque você está nos lembrando que tem direitos civis para serem conquistados e que a educação, ela ajuda até no meio do caminho, né, mas tem uma outra ação importante que é construir os direitos civis e as condições de acessar, sobretudo, o mercado de trabalho, né? E lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, as nossas dificuldades são mais ou menos semelhantes, né? E você estava lembrando muito bem, em Salvador são 80% de negros e os negros têm dificuldade de acessar o mercado de trabalho, sobretudo naqueles postos mais prestigiados. E aqui em São Paulo, que é o centro, né, do país, da mesma maneira. Nós chegamos ao absurdo de ter nas 1000 maiores empresas do nosso país, que inclui inclusive empresas americanas e tantos outros países, nós não temos nenhum presidente negro, nós não temos nenhum vice-presidente negro, nós não temos nenhuma presidenta negra nas maiores empresas do nosso país. E chegamos ao absurdo de termos empresas aqui em São Paulo e no país que têm até 1.000, 1.500 funcionários e não tem um negro sequer. Então, nós estamos identificando que a educação é indispensável, mas que esses direitos civis, né, e essa até luta política por um lugar, né, na sociedade são elementos indispensáveis para a gente realizar esse objetivo. Verdade. Nos Estados Unidos de hoje isso é presente e isso continua sendo uma prioridade? Eu acho que depende na empresa, porque sabe que agora nas universidades nós não temos ações afirmativas. Sim. E também, ao mesmo tempo, tem muitos ataques contra diversidade, inclusão, coisas assim. E depois esse evento de George Floyd, muitas empresas falavam coisas como, nós vamos ter mais diversidade, nós vamos doar dinheiro para fazer atividades para atrair mais pessoas negros, coisas assim. Mas, agora, as muitas empresas nada mudaram muito. Então, alguns empregou uma pessoa de diversidade, como, você pode fazer atividades dentro da empresa para promover a inclusão, coisas assim. Mas a maioria não deram o dinheiro e a cultura das empresas também não mudaram muito. Então, nós ainda temos coisas como equal employment opportunity, coisas assim, mas ainda é bem difícil chegar como CEO, presidente, coisas assim. Não é impossível, mas ainda é muito difícil. Aliás, nós temos visto nos últimos tempos, né, sobretudo nos últimos meses, a manifestação de muitas empresas, né, grandes empresas, dizendo que a pauta, que a agenda identitária deixa de ser uma preocupação, deixa de ter uma atenção por parte dessas empresas. E bem na direção que você está dizendo. Ou seja, nós construímos um consenso de que era importante a diversidade e a inclusão, as empresas se comprometeram com isso. Mas elas não cumpriram o seu papel e agora, mesmo antes de realizar, né, sua tarefa, sua missão, elas já abrem mão dessa obrigação e de novo vai deixar a agenda do lado de fora. E por conta disso, essa luta política para conseguir, não é, com que essas construções se dessem, parece que serão perdidas. Sim. E a que se deve isso? O que é fruto dessa polarização política? É fruto de uma nova priorização do neoliberalismo? A que se deve?
Eu acho que... Na sua opinião. Sim, eu acho que também eu estava pensando o que é difícil, especialmente nos Estados Unidos, porque tem empresas que pensam que inclusão é importante, mas o que alguns fazem é para empregar uma mulher branca. Então, agora nós temos diversidade, mas e que sobre os negros? Então, o que eu vejo é que mais pessoas estão falando sobre anti-negritude, anti-blackness, porque este também é muito importante. Sim, você pode falar sobre racismo em geral, coisas assim, mas é muito importante para falar sobre anti-negritude. Agora, eu não sei como falar sobre esse tempo que nós estamos vivendo, mas eu acho que parte é um backlash das políticas progressistas nos Estados Unidos, também no Brasil. Então, eu acho que para o povo, as comunidades minorias, ou no caso do Brasil, a maioria, é importante ainda. Mas o que é difícil é que nós precisamos pessoas em posições de poder para mudar. É bom para ter alianças nessas posições, alianças brancos, coisas assim. Mas nós precisamos estar nesses lugares. Você sabe que nós estamos com uma discussão muito atual no nosso país, porque aqui construímos uma legislação que garantia uma determinada proporção de candidatos negros nos partidos políticos. Exatamente. E recentemente, então, uma análise da lei verificou que os partidos não cumpriram, né, nem a entrega do recurso e nem a quantidade de candidatos negros. E por conta disso, eles deveriam ficar sujeitos a uma responsabilização, uma punição. Mas pela terceira vez eles aprovaram uma lei em que deram anistia para todos os partidos e disseram que farão isso talvez, né, na próxima eleição ou em um outro momento. Então a gente tem percebido que junto com essas conquistas sociais, como por exemplo o caso da diversidade racial nas empresas, não é? Do ESG nas empresas, mesmo essas conquistas dos direitos políticos, não é? Que está escrito na lei, está grafado na lei, a gente não consegue nem mantê-lo e nem fazer com que ele se cumpra para atender essa necessidade e essa demanda dos negros, pelo menos brasileiros. Então parece que nem a luta política, nem a mudança cultural são suficientes para fazer essa mudança e essa transformação nessa agenda, nesse tema. Aí eu te pergunto, se a educação não é suficiente, se a política não consegue fazer essa entrega e se a lei não serve como uma aliada, o que nós podemos ter de esperança para os dias que virão? Eu não sei se eu tenho uma resposta para algo tão grande e importante, mas também, como eu estava falando mais cedo, eu quero ser optimista, mas é bem difícil. Eu acho que a única coisa que nós podemos continuar fazendo é colocar pressure nessas pessoas em diferentes tipos de maneiras, porque é bem difícil. Sim, educação deve ser a resposta, políticas públicas deve ser. Então, mas não é suficiente ou não são suficientes, então acho que só é isso. Agora, Gladys, mas tem uma outra questão que nós não temos debruçado com muita ênfase e que imagino que precisaria ser objeto também da nossa reflexão. Porque nós estamos falando, por exemplo, no caso de Salvador. Né? Mas os negros são 80% da população.
E a pergunta que se faria, então, para um alienígena que chegasse naquele momento, diria, o que que há? Né? Por que que as coisas não acontecem, sendo eles, os negros, 80% da população lá no Rio de Janeiro, ou mesmo 40% da população no estado de São Paulo e 56% da população brasileira. Tem um problema de foro íntimo que a gente vai precisar debruçar, vai precisar mudar, vai precisar transformar no negro brasileiro, pelo menos? Eu acho que não. O que eu já posso oferecer uma... Mas as suas pesquisas, tem alguma pista sobre isso? Em minhas pesquisas, o que eu descobri é como os negros que têm uma... Como se diz? Mas também para as pessoas que já completam a universidade. Uhum. Eles têm uma perspectiva e experiências bem diferentes que pessoas que só têm grau, média ou menos. Então, como nós já falávamos sobre a importância da educação, eu acho que porque uma pessoa que está dentro de uma universidade vai ter diferentes experiências. Não só e não é só o que você está aprendendo com seu professor, professora, mas você tem oportunidades de falar com diferentes pessoas de diferentes perspectivas, talvez pessoas do movimento negro, e essas pessoas podem mudar a mentalidade. Então, o que eu posso ver dentro das minhas pesquisas é uma diferença. As pessoas que já formaram a universidade têm mais consciência consciência como não só que eu sou uma pessoa negra, coisas assim, mas consciência do grupo racial, do grupo negro. Mas e também essas pessoas também acham que é importante eleger políticos negros. Também que ações afirmativas são importantes. E também que a realidade do racismo é uma realidade. Então, tem uma percepção do racismo. Então, eu não acho que é algo dentro os negros. Nada assim. Só que quando pessoas têm mais oportunidades de estudar, a mentalidade vai mudar. Vai florescer, vai fortalecer, né? Exatamente. Agora, você então é autora de um livro festejado, né? Que debate dessas questões, né? E fala um pouco pra gente, The Politics of Survival, né? O que é isso? Do que ele trata? O que ele analisou? O que ele traz de notícias boas ou não tão boas para nós, para nossa agenda? Então, esse livro é sobre mulheres negras beneficiárias do programa Bolsa Família aqui, mas e também nós temos dois programas. Tem dessa nos Estados Unidos? Sim, semelhante. Se chama SNAP. E Supplemental Nutrition Assistance Program. Mas o que é diferente para esse programa é você só pode gastar o dinheiro para a comida. E aqui é um pouco diferente. Sim. E nós temos um outro programa, se chama WIC, Women, Infants and Children. E este também só é para se você tem uma criança até 5 anos e você pode comprar fruta, leite, coisas assim. Alimentos, sim. E para esse programa, o que era muito interessante para mim é que 53% de todas as crianças nos Estados Unidos recebem esse programa. Brancos, negros, latinos, tudo, 53%.
Mas isso indica, então, que um grande número de crianças estão exclusas do sistema ou não, que não tem uma métrica adequada? É como nós temos uma necessidade para comida. As crianças. Mas os Estados Unidos não mostram isso para o mundo. Você não pode ser um país rico se você tem 53% das crianças até 5 anos que precisam comida. Então, foi chocante para mim. Eu não sabia isso antes, essas pesquisas. Sim. Mas, então, eu fiz essas pesquisas para aprender mais sobre as opiniões políticas dessas mulheres. Porque muitas vezes, especialmente em ciências políticas, você nunca lê sobre as vidas das mulheres negras brasileiras e americanas negras. Então, São muito diferentes? As vidas não. E com esse livro, porque se chama The Politics of Survival, é porque eu estou usando a teoria de Patricia Hill Collins, uma feminista negra americana, e ela falou sobre esse conceito de sobrevivência. E para as mulheres negras pobres, sobrevivência é uma forma de resistência. E quando eu estava falando com essas mulheres, você pode ver isso. Porque só para ter comida, para a família, esta é uma forma de resistência. Porque é bem difícil. E nós estamos falando sobre 2 países bem diferentes, com diferentes histórias, mas também e eu vou falar um pouco mais sobre as pesquisas, porque eu e um grupo dos pesquisadores fizeram 40 entrevistas em Salvador, sim, 40 em São Paulo e 40 em São Luís. Sim. E nos Estados Unidos, 40 em Chicago, 40 em Milwaukee e 40 em Charlotte, que fica em meu estado, Carolina do Norte. E foi muito... Eu aprendi muito sobre as vidas dessas mulheres, porque, sim, eu moro nos Estados Unidos, mas normalmente eu não ouvi as histórias dessas mulheres. Por exemplo, era uma mulher que ela teve um bebê como menos de 1 mês. Ela estava morando na rua. Então, ela precisa casa, precisa comida, tudo. Mas, como eu falei, você nunca ouviu sobre essas histórias. Não ouvimos nada sobre o lado escuro da lua. É verdade, mas, é verdade. Sim, então nesse livro, eu falei sobre as opiniões, como esses programas são importantes, porque todas as mulheres falavam sobre a necessidade desses programas. E normalmente em ciências políticas, especialmente aqui no Brasil, era um debate se Bolsa Família é uma forma de clientelismo, coisas assim. Essas mulheres só votam em Lula ou Rousseff por causa de Bolsa Família. Mas ninguém estava falando com essas mulheres. Por que você vai votar em Lula? Por que você vai votar em qualquer pessoa? A maioria das mulheres não falam sobre, é por causa de Bolsa Família. Não. Elas falavam sobre coisas como, eu senti mais como uma cidadã, coisas assim. Elas não usavam a palavra cidadão, mas estavam falando sobre aspectos de ser uma cidadã aqui. Então, é mais que essa coisa de personalismo, coisas assim, é mais complicado. Eu acho que
é importante para falar sobre isso, porque as cientistas políticas só acham que nós podemos falar isso sobre os pobres. Eles pensam sobre ou como assim. E também nos Estados Unidos, infelizmente, nós nunca falávamos sobre pobres. Que isso? Nós não temos? Nós temos. Pobres nem pobreza. É. Mas a outra coisa que era interessante nesse livro, eu tenho uma pergunta sobre religião. Sim. Eu só botei lá porque você deve colocar uma pergunta assim. Mas o que eu descobri era que no Brasil, a maioria dessas mulheres beneficiárias da Bolsa Família, mulheres negras, votam em Rousseff, mas também eram evangélicas. A maioria, mais que uma maioria. Sim. Mas dentro a literatura acadêmica de cientistas políticas, as cientistas políticas escrevem: se você é evangélico, você vai votar para o candidato conservador. É assim. Como não, mas Lula ganhou 32% do voto evangélico. Sim. Mas ninguém está falando sobre isso. Então, para mim, esse era muito importante. Mas também essas mulheres falavam coisas como eles ou elas sempre estavam pensando sobre a coletividade, como a família, a comunidade, coisas assim, não só como uma pessoa individual. Então, em meu livro, eu falei sobre o feminismo negro, porque é assim, as mulheres negras sempre estão pensando sobre a comunidade nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Então, por essa razão, eu acho que essas mulheres estão pensando sobre o candidato que pode fazer coisas para a comunidade em geral, não só para o individual. E também eu não estou dizendo que nós vamos encontrar a mesma coisa em diferentes cidades, como Rio de Janeiro ou outras cidades. Mas em minhas pesquisas é que eu descobri. Que maravilha, que maravilha. Olha, professora Gladys, é uma grande alegria poder ter conversado consigo, poder ter passeado por essa trajetória tão rica, tão grandiosa. Queria cumprimentá-la, por essa produção acadêmica tão potente. Dizer também, da nossa satisfação de saber que a senhora se debruçou sobre aqui um caso brasileiro, e com isso está entregando para a gente também números importantes de algumas dimensões que a gente também não conhecia, Então agora temos mais informações. E dizer de novo da satisfação de tê-la conosco aqui em São Paulo, aqui na nossa instituição, convidá-la para que venha mais vezes, e desejar muita sorte aí na vossa vida acadêmica, na vida pessoal, profissional, familiar, e que você possa fazer muito mais pesquisas importantes para ajudar a iluminar essa complexidade que é a sociedade, que é o indivíduo humano, e que é ao final, os direitos civis e também a luta de resistência, e a luta de transformação da nossa vida comunitária, tá bom? Tá bom, muito, muito obrigada. Foi uma honra. Venha mais vezes. Espero que sim. Muito bem. Então, para vocês que nos acompanharam, tivemos a oportunidade de conhecer e de conversar com a professora Gladys Mitchell, que é da Universidade da Carolina do Norte. Ela tem uma pesquisa importante que correlaciona as mulheres negras brasileiras e as mulheres negras americanas beneficiárias dessas medidas governamentais de sustentação econômica e financeira. Ela também está num momento bastante rico, que é o embate eleitoral nos Estados Unidos, que vai colocar de um lado
uma mulher negra, pelo que está sendo desenhado, e de outro lado um homem branco, né, furioso, com a orelha agora ardendo e que tem posições terríveis sobre essa nossa agenda da inclusão e diversidade. E também ela nos alerta de um retrocesso que está se dando com muita intensidade, sobretudo no ambiente corporativo, né, onde a diversidade, a inclusão deixa de ser uma emergência, uma prioridade, e começa a ficar de lado. E a gente estava comentando que ela não está sozinha, nem o negro americano está sozinho nisso, porque aqui no Brasil também nós temos tido retrocessos importantes e o resultado de muita luta, né, que se deu ao longo do tempo, de repente começa a se fragmentar, começa a se perder. Então isso significa que a gente vai precisar de mais luta, né, mais trabalho, de mais empenho, de mais concertação, né, para que a gente possa então continuar produzindo boas mudanças para a nossa sociedade. É isso? É isso. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigada.